Bom dia, que o Senhor nosso Deus abençoe você, a sua família, toda a sua casa. E estamos aqui para mais um devocional. Fiquei em dúvida se fazia live ou se fazia gravado, mas pensei de fazer live ser um pouquinho diferente, né? Então você que está aí, seja muito abençoado. E a gente tem que tirar um tempinho especial, separar um tempinho para Deus. Às vezes a pessoa, ela prefere cedo da manhã e às vezes fica preocupada com os afazeres. Eu já prefiro deixar os afazeres em ordem para depois, bem tranquila, sem preocupação, poder me dedicar a estar na presença de Deus. Às vezes a gente fica até sem saber como orar, de que forma nós devemos nos apresentar diante de Deus. Mas o que o Senhor mais quer é que nós venhamos nos apresentar com o coração disposto a ouvir sua voz. E eu tenho certeza que se você está aqui, é porque o Espírito Santo te trouxe, porque Ele quer falar com você. Então vamos nos apresentar diante de Deus? Coloca a mão no seu coração, vamos iniciar o nosso devocional? Feche os seus olhos, vamos unir a nossa oração e nos colocar na presença do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, exaltamos, glorificamos teu santo nome, não há outro além de ti. Tu és o único e verdadeiro Deus. E diante de ti, Senhor, nós nos colocamos pedindo a tua graça, que a tua misericórdia venha sobre nós, Pai, nos limpando, nos purificando de tudo que não te agrada. E que o teu Santo Espírito venha nos dirigir, nos capacitar, nos ensinar e nos advertir. Senhor Espírito Santo, refreie nossa língua do mal, nos capacita a andar em caminhos de santidade, santifica nossos olhos, nossos ouvidos. E nós aqui estamos, Senhor, para dedicar um tempo especialmente para o Senhor. Somos tão pequenos, tão falhos, e Tu és um Deus grande, todo-poderoso, que se compadece de nós. Então venha, Senhor, venha abraçar cada vida que está orando conosco. Talvez para essa pessoa estar sobrecarregada, cansada, mas o Senhor é Deus que tira o fardo, o Senhor é aquele que dá forças ao cansado, que levanta o caído. Então, Pai, venha operar em cada vida e venha falar conosco, Pai. Nós estamos aqui, Pai, apresentando um tempo, dedicando um tempo especial para Ti, para estudar a Tua palavra, para aprender das coisas do Teu reino e para ouvir a Tua voz. Então venha falar conosco, Senhor. Se eu não Te ouvir, eu morro. Se eu não Te ouvir, eu pereço. Mas se eu Te ouvir, eu vivo. Se eu Te ouvir, eu prospero. Então fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Nós estamos com esse desejo no nosso coração de estudar um pouquinho sobre Mateus. E nós, há dias atrás, a gente estudou sobre o capítulo 1 de Mateus. Você já parou para pensar que a gente, às vezes, não gosta de ler a genealogia, mas aqui no capítulo 1 vem nos mostrar que realmente Jesus veio, ele foi descendente de Abraão. Então nos mostra desde Abraão até o nascimento de Jesus todos os seus antecessores. E olha só, nós falamos sobre o nascimento do Senhor Jesus e a gente até se emociona porque quando o anjo vem falar com Maria, Maria diz: eis aqui tua serva, cumpra em mim o teu querer. E ela colocou a sua vida em risco. Por quê? Porque
naquela época, naquela sociedade, uma moça que estava comprometida, quando ela estava noiva de José, seria estando como fosse casada, somente não tinham a intimidade, certo? Então, se ela aparecesse grávida, fosse descoberta grávida, ela seria levada aos portões da cidade e lá ela seria apedrejada. Tanto que a gente viu aqui que José, sendo um homem justo, ele não quis entregar ela, mas ele resolveu de deixá-la em secreto. Porém, um anjo veio a ele em sonho, e ele, como um homem de Deus, ele entendeu o propósito do Senhor e ele tomou Maria como sua esposa. Mas como os dois não tinham casado, não tinha sido feita a festa de casamento oficializado, eles saíram da cidade, tá bom? Então, aí nós temos o capítulo 1. No capítulo 2, olha o que diz lá. Mateus, capítulo 2. Então, todo dia a gente vai estudar um pouquinho, tá bom? E eu peço a você que você dedique esse tempinho. Depois a gente vai deixar gravado, se você não puder assistir ao vivo, não tem problema. Então, a gente vai tirar um tempinho, estudar, ler, estudar, falar um pouquinho, tirar alguma dúvida que você possa ter, se eu souber, logicamente. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Dionéia, sou esposa do pastor Dante, da igreja Viver para Cristo, aqui no Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo. Se precisar falar conosco, precisar de um atendimento, você pode nos procurar nas redes aí. Obrigada, irmã Paula, Deus abençoe. Você pode nos procurar nas redes Viver para Cristo, Dante e Dionéia, tá ok? Vai ser uma alegria a gente atender você, conversar. Mas a gente está aqui para quê? Para estudar a palavra. E por que é tão importante? Pare e pense um pouquinho comigo. O que o Senhor Jesus diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Jesus está dizendo o quê? Que quem não conhece a verdade, essa pessoa, ela está aprisionada. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer que a pessoa, para ser liberta, ela tem que estar prisioneira. E o que diz em Oséias e em Isaías assim, o meu povo sofre, está sendo levado prisioneiro por falta de conhecimento. Então você vê a importância do conhecimento da palavra de Deus. A palavra nos liberta. E essa palavra nós temos que tê-la no nosso coração e estar sempre procurando mais e mais, porque se você precisa de uma bênção, está aqui na palavra. Amém? Então vamos lá. Capítulo 2 de Mateus diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dia do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Então, o que aconteceu? Herodes era o rei. E quando esses magos chegam e dizem aonde está o rei dos judeus, ele se alarma porque ele pensa, agora vão tirar o meu lugar. Então, ele chama todos os estudiosos para descobrir aonde que esse rei iria nascer. E olha só, lá no 4 de novo. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Versículo 5. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, olha o que está escrito, tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o guia
que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino e avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Então, Então o rei Herodes disse para aqueles magos: nós já descobrimos que vai ser em Belém, então vocês vão para Belém e vocês me avisem lá se vocês encontraram, para que eu também possa ir adorá-lo. Mas na realidade, o rei Herodes, ele queria era matar o menino, como a gente vai ver em seguida. No versículo 9: depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, então os guiava, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. Tu vê que lindo? E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes. Regressaram por outro caminho à sua terra. Amém? Então, a estrela guiou esses magos até a presença do Senhor Jesus, que estava nos braços de Maria. E quando eles chegaram, a alegria foi tão grande, eles se jubilaram, eles ficaram assim, tomados de uma emoção, e eles se prostraram e o adoraram. Então, quando eles tiveram um encontro com o Senhor Jesus, eles foram como impactados pela presença do Senhor. E tudo, a gente vê que tudo, que tudo é plano de Deus. Porque eles vieram entregar os seus tesouros, porque para que José, Maria, e o menino Jesus, para que eles tivessem como se manter. Então, o Senhor enviou, nosso Deus, enviou o suprimento financeiro, porque eles haveriam de precisar. Quando a gente encontrou Jesus, quando você encontrou Jesus, quando eu encontrei Jesus, como foi a sua atitude, qual foi a sua reação? Porque é impossível a gente encontrar Jesus e a gente não mudar. Aquela pessoa que era nervosa, explosiva, ela começa agora a não se importar mais com as coisas da vida. Você já parou para analisar? Eu era muito explosiva. Meu Deus. Como dizia antigamente, dava um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair. E eu percebo como a gente, com o passar do tempo, a gente fica... eu às vezes ficava nervosa, brigava, me atritava, discutia por causa de bobagem. E daí a gente começa a perceber que essas coisas do mundo aqui não valem a pena. Por que eu vou perder tempo discutindo, guardando mágoa no meu coração? Para quê? Isso não leva a nada. Isso é um veneno que vai acabar matando a nossa fé. Então nós temos que cuidar que o inimigo ele vai fazer de tudo para que nós venhamos nos perturbar, para que a gente venha tirar os nossos olhos de Jesus. A gente já passou muita coisa em nossa vida, como talvez você também já deva ter passado. Mas quando a gente tava assim, sabe quando a gente fica lá, tipo no fundo do poço, que você diz, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu vou desistir, eu tô cansado. Mas daí eu lembrava daquela palavra linda, que quando Pedro anda sobre as águas, essa palavra fala tão forte no meu coração, porque Pedro estava dentro do barco junto com os 11
Olha só, é muito forte isso. Há muitos anos atrás Deus me deu esse entendimento. Estavam 12 discípulos, 12 homens dentro daquele barco. Todos apavorados, com aquela tempestade, noite e o vento forte. Mas eles ouviram a voz de Jesus e tiveram medo, mas Jesus diz, não tem mais, sou eu. E Pedro diz assim, mestre, se és tu, manda eu ter contigo. E o que Jesus diz? Então vem. Então nós temos que ver, será que nós estamos vivendo o nosso milagre? Então, assim, ó, o Espírito Santo me mostrou que para viver um milagre a gente tem que se arriscar. Analise, eram 12 dentro do barco, 12 na mesma situação, 12 percebendo o vento, 12 vendo as ondas fortes batendo no barco, mas somente um teve coragem de sair daquela situação. Então, eu penso que não foi fácil para Pedro. Jesus diz, vem. E Pedro, ele vai sentar na borda do barco e vai colocar o pé na água. Pare para analisar essa situação. Pedro colocando o pé na água. E ele sentiu firmeza. Porque ele creu. Quando Jesus disse vem, ele creu. Ele colocou o pé na água e era firme. Ele não afundou. E ele colocou o outro pé, deixou o barco para trás e foi caminhando de encontro ao Senhor Jesus com os olhos fixos em Jesus. Então, quando nós estamos com os nossos olhos fixos em Jesus, nós vivemos um milagre. Nós vivemos coisas que para os outros, eles vão ficar admirados, porque os outros 11 que ficaram lá dentro do barco, eles ficaram perplexos olhando aquilo. Você já parou para pensar? Pensa comigo, coloca aí. Olha só. Tá ruim de enxergar, né? A Joyce. Olha só, o que acontece? Pedro andou sobre as águas. Porém, olha só, os 11 continuaram, permaneceram no barco. Olhando perplexos, apavorados, mas como é que ele está andando? E eu fico pensando, como é que nenhum dos outros quis ir junto? Como que nenhum dos outros pegou e disse, mestre, eu também quero ir? Então, muitas vezes nós olhamos o milagre na vida dos outros e nós ficamos perplexos, meu, que coisa linda, como é que está acontecendo isso? E a gente não quer se arriscar. A gente não quer sair do barco porque está mais cômodo, está mais seguro, aparentemente. Então, que nós possamos ser como Pedro e dizer, Senhor, eu quero ir contigo. Então, quando as coisas acontecerem, quando virem as lutas, as adversidades, lembra dessa palavra, não tire os olhos de Jesus. Por quê? Porque o inimigo faz de tudo para a gente tirar os olhos de Jesus. Pedro estava lá vivendo o seu milagre, feliz, mas de repente o vento soprou mais forte. As ondas bateram com mais força nas suas pernas e Pedro tirou os olhos de Jesus. Por um milésimo de segundo que ele tirou os olhos de Jesus, que ele olhou para o vento, ele afundou. Então tem pessoas que começaram a viver o seu milagre, mas que o inimigo usou uma situação, usou alguém para dizer, mas como? E a pessoa é verdade, e a pessoa afunda. Mas lembra que quando Pedro afundou, ele disse, mestre, socorre-me. E imediatamente, a palavra diz que imediatamente Jesus tomou-o pela mão e ele se colocou de pé novamente sobre as águas. Não importa o que estejamos passando, o inimigo vai fazer de tudo para a gente tirar os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Lembre dessa passagem. E você quer viver um milagre também? Olhe quanta coisa o Senhor tem feito. Olha ao seu redor. Pessoas sendo curadas, mortos ressuscitando. Olhe todos esses sinais que estão acontecendo na natureza, as guerras, as pestes. Jesus está voltando. E o Senhor Jesus quer que nós venhamos ser um milagre. Que nós venhamos a mostrar para o mundo como é maravilhoso
estar com os olhos em Jesus. Então eu convido você a ficar com os teus olhos fixos em Jesus. Maria se arriscou. Maria poderia ter sido aprisionada, mas ela creu na palavra de Deus e ela viveu o seu milagre. José ouviu a voz do Senhor e tomou Maria como sua esposa e eles saíram de Nazaré. Então, às vezes, nós temos que sair. Às vezes, nós temos que sair do barco. Às vezes, nós temos que sair daquela situação. Não estou dizendo para você mudar de cidade. Mas eu estou dizendo para você que a gente tem que sair do comodismo. Assim como Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Sai do teu comodismo. O Senhor quer fazer coisas grandes, mas Ele só pode fazer quando a gente sai do barco. Quando a gente se arrisca a ouvir e crer na palavra do Senhor. Porque não adianta só eu ouvir e eu estar crendo e não crendo. Eu preciso crer com todo o meu coração. Que o Senhor vai, com certeza, fazer coisas lindas na nossa vida. Aí quando esses magos encontraram com Jesus, nós estamos em Mateus 2, né? Quando os magos encontraram o Senhor Jesus, o menino Jesus, eles se jubilaram, eles tiveram, sabe, foi muito grande a alegria. E eles o adoraram e eles entregaram os seus presentes. Aquilo que eles tinham de precioso, eles entregaram. E o que você tem de mais precioso, o que eu tenho de mais precioso é o nosso coração, é a nossa vida, é os nossos caminhos, é os nossos sonhos. Então nós podemos dizer, Senhor, me dá os teus sonhos para mim sonhar. Fala o meu coração, me mostra como eu tenho que agir. Mas nunca esqueça que o vento vai soprar, o inimigo vai agir para que você tire os olhos de Jesus, não tire os olhos do Senhor. Então esses magos vieram e trouxeram um suprimento, porque Maria e José obedeceram a voz do Senhor e Deus enviou o suprimento para eles, porque daqui, depois a gente vai ver, eles tiveram que fugir e durante esse tempo que eles fugiram, eles precisavam comer, precisavam parar em algum lugar, como fosse pagar uma hospedaria. Então eles tinham que se sustentar. E esse suprimento que veio através desses magos, que foram enviados por Deus, esse suprimento sustentou eles. Então, creia que o Senhor vai mandar o suprimento para te sustentar. Que o Senhor vai suprir todas as suas, todas as minhas, todas as nossas necessidades. Creia. Não importa que todo mundo diz que a gente é doido, mas as coisas de Deus são loucura para os homens. Aleluia, que você possa se jubilar. E que nós possamos ter um encontro com Jesus, o adorar e receber o seu suprimento. Que o Senhor nosso Deus te abençoe grandemente. Hoje já é sexta-feira, que seja um final de semana de bênção, de paz. Vão ter lutas, mas de grandes vitórias na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós estaremos aqui praticamente todos os dias, às vezes a gente tem outros compromissos, mas tirando um tempo, um devocional na presença do Senhor. Não esqueça, se você precisar conversar, precisar de um atendimento, entre em contato conosco, tá bom? É Viver para Cristo, Dante e Dioné. Em todas as plataformas a gente está e o nosso objetivo, nossa missão é ensinar a palavra. O pouquinho que a gente sabe, ensinar, talvez você não sabia, mas eu creio que cada dia a gente vai crescer espiritualmente. E lembra que a ignorância espiritual nos aprisiona, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade só vai libertar porque a pessoa estava prisioneira. Eu já estive prisioneira. Prisioneira dos remédios, prisioneira das mágoas, prisioneira dos ódios, das revoltas. Mas o amor do Senhor me libertou, a palavra do Senhor me mostrou como eu poderia me libertar. E o Senhor me libertou e hoje eu posso dizer obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor. E que a cada dia da minha vida, que você também possa dizer isso, eu não vou tirar meus olhos do Senhor. Lembre de Pedro andando sobre as águas e não tire os olhos de Jesus. Amém? Se você crê,
Coloca nos comentários aí, amém? Eu não vou tirar meus olhos de Jesus. Eu vou permanecer fiel. Por mais que o inimigo mande o vento que for, por mais que o inimigo tente que eu venha afundar, a mão de Jesus está pronta para nos colocar de pé de novo. Coloca a mão no seu coração, vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse momento na Tua presença. Obrigado, Senhor, por poder ouvir a Tua voz, porque o Senhor veio, Pai, como um bálsamo que cura feridas, nos mostrar, Pai, que se nós te adorarmos, o Senhor vai mandar o suprimento, e que se nós ficarmos com os nossos olhos fixos no Senhor Jesus, nós não vamos afundar. E mesmo que aconteça algo que venhamos a afundar, Senhor, o Senhor Jesus está pronto a nos socorrer. Somente basta nós clamarmos. Então, Senhor, eu te peço, Senhor Jesus, que se há alguma vida aqui que está acompanhando conosco, que talvez esteja sendo submergida pelos problemas, oh meu Deus, pelas lutas, pelas adversidades, pelas tempestades da vida, que agora, Pai, o Senhor venha responder o seu clamor, o Senhor venha estender as tuas mãos e venha tomar essa pessoa pelas mãos e venha colocar ela de pé de novo, venha dar forças para que ela venha andar sobre as águas, para que ela venha viver o seu milagre. E assim, meu Deus, como Maria e José que ouviram e obedeceram a sua voz, o Senhor enviou o suprimento. Venha também enviar o suprimento para esse que tem necessidade, Senhor. Abençoa teu povo, abençoa cada vida que ora conosco, Pai. Venha proteger, guardar, livrar de todos os males. E que esse dia, Pai, venha ser um dia em que a tua presença venha estar forte, abraçando, Pai, cada vida. Nós dependemos de ti e te agradecemos, Pai, por esse momento na tua presença e nos ensina a cada dia mais estarmos 24 horas na tua presença, fazendo e cumprindo a tua vontade. Obrigada por tudo, Senhor. Guarda cada pessoa que está aqui conosco e livra de todos os males, em nome de Jesus. Amém? E você que crê, diga amém. Que Deus te abençoe. Se você chegou agora no finalzinho, a gente vai deixar, logo em seguidinha a gente vai colocar essa live, que a gente vai colocar a gravação, para que você possa acompanhar conosco esse devocional e esse estudo, um pouquinho que a gente tem aprendido da palavra de Deus, e que o Senhor venha acrescentar muito na sua vida. Um beijo, que Deus abençoe e até uma próxima, em nome do Senhor Jesus.